Boa tarde, a paz de Cristo e uma paz abençoada, uma tarde de felicidade, uma paz de honra, né? A todos os simpatizantes da palavra de Deus. Sei que você que está aí me ouvindo nesse momento, eu creio eu que você com certeza é um simpatizante da palavra de Deus. Palavra essa que nos dá liberdade, palavra essa que nos ensina o caminho, palavra essa que nos dá direção. Palavra essa que tem perguntas, tem respostas e tem perguntas. Tudo que nós queremos, resposta de Deus, nós encontramos na palavra de Deus. Tudo que nós queremos, uma pergunta, obviamente nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus. Então são imensos, vários e vários versículos que falam de promessas, que falam de mudanças. Então hoje aqui nessa tarde eu quero aqui, com o meu primeiro vídeo gravando, e espero que esta palavra chegue ao seu coração, chegue até a sua casa e que você possa ter proveito dessa palavra que eu vou tentar ministrar. Quer dizer aqui que eu não sou aquele pregador eloquente, eu não sou aquele pregador, mas vou tentar falar aquilo que o Espírito Santo colocar dentro dos meus lábios, dentro da minha perfeição. Quero aqui deixar em Daniel capítulo 6, apenas um versículo para a nossa meditação. No capítulo 3 diz assim: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava constituído sobre todos o reino. Nós vemos aqui, queridos, que Daniel era um jovem que foi levado muito cedo a Babilônia, muito jovem, foi levado à Babilônia, e na época ali o rei era Nabucodonosor. Então Nabucodonosor levou esse jovem, um dos 3 jovens, a Babilônia. E ali Daniel ele foi criado, ali ele cresceu, ali ele teve os seus conhecimentos babilônicos, mas mesmo ele tendo os seus conhecimentos das leis dos babilônicos, ele preferiu se ausentar, ele preferiu se afastar dessas festas, ele preferiu ficar longe das pompas realezas, ele preferiu ficar sozinho. Muitas vezes é necessário nós ficarmos sozinhos, na nossa reclusão, na nossa casa. Muitas vezes é necessário que nós fiquemos a sós para ter uma reflexão aguçada, saber daquilo que Deus quer com a gente, o que Deus quer conosco, o que Deus quer com o nosso ministério, o que Deus quer com o nosso chamado. Muitas das vezes, para entender o que Deus quer conosco, é necessário nós nos silenciar, é necessário nós ficarmos quietos e ouvir somente a voz de Deus, somente a voz do Senhor. Ele sim, Ele vai dar o ultimato sobre a nossa vida. E aqui não foi diferente. A Bíblia diz que Daniel ele recusou-se de participar dos manjares. Daniel recusou-se a participar das festas babilônicas. Daniel ele se recusou a estar no meio do ímpio. Muitas das vezes é necessário que nós não tenhamos essa convivência ímpia, porque o homem ímpio, as suas conversas são levianas, as suas conversas são de prostituição, as suas conversas são de pecados, e muitas das vezes é necessário nós nos afastarmos. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores, né? O que são escarnecedores? São pessoas que se escarnecem da palavra, são pessoas que sem nenhum compromisso com a palavra, são pessoas que são descompromissadas com a verdade.
O ímpio são pessoas descompromissadas, são descompromissados com a fé, são descompromissados com a palavra. As suas conversas são conversas levianas, conversas de prostitutos, de prostituição, enfim, são conversas que não agradam ao Senhor. Então Daniel, certamente, ele se afastou desta situação e ficou recluso, somente adorando, somente oração. E diante desta situação, havia ali um homem, né, esse rei Dário, que certamente ele conhecia muito bem quem era Daniel. Esse rei Dário, certamente ele conhecia o Deus grande que Daniel servia. Certamente esse rei, ele conhecia a intimidade que Daniel tinha. Eu quero aqui deixar para você, certamente alguém que está do teu lado conhece o Deus que tu serve. Alguém do teu ambiente, do teu trabalho, sabendo que você é um cristão, certamente ele sabe o Deus que tu serve. E para nós demonstrar isso, é necessário que nós tenhamos ali um comportamento diferente, atitudes diferentes, palavras que saem dos nossos lábios diferentes, para nós nos diferenciarmos das pessoas do mundo. É necessário que nós tenhamos um compromisso, um comportamento cristão, um comportamento de pensamento, um comportamento de ação. E toda vez que você está num ambiente que não condiz muito com a palavra, aí cabe a você, a luz de Deus, te iluminar, te capacitar a se sentir, o povo a sentir que a presença de Deus é na sua vida. Muitas das vezes ficamos num ambiente e as pessoas se comportam como tal, se comportam como ímpio, fala como nem parece que é um cristão, nem parece que é um crente, se comporta levianamente, não dá testemunho do cristão, não dá testemunho da fé que ali está. Meu irmão, você tem que ser crente aonde você for, você tem que ser crente dentro e fora. O seu comportamento tem que ser comportamento de crente, de cristão, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja onde você estiver. A sua atitude, ela vai demonstrar a luz de Deus na tua vida. E certamente não foi diferente com Daniel, queridos. Não foi diferente com Daniel. Daniel era diferente. Daniel se destacava. E muitas das vezes nós também temos que ter uma posição de destaque. Qual tem sido o seu destaque na tua empresa? Qual tem sido o seu destaque dentro da sua casa? Qual tem sido o seu destaque perante a sua família? Ou perante o seu vizinho? De que forma você tem se destacado? Daniel, ele se destacava. Ele não negligenciava a fé dele, não. Ele nunca abandonou a fé. Muitas das vezes pessoas estão ali no ambiente de trabalho, ela muitas das vezes se comporta como ímpio, participa de manjares. Eu não digo assim que você que está na sua empresa, às vezes tem uma festividade do funcionário, é normal. Então, se comporta como tal. E Daniel foi diferente. Daniel teve destaque. Sabe? O destaque, meu irmão. O destaque, minha irmã, preocupa os opositores. O seu destaque diante de Deus preocupa o mundo. O seu destaque diante de Deus preocupa o inferno. E você tem que se destacar perante o inferno. E Daniel, ele teve esse destaque. Daniel, ele sobrepôs toda barreira. Sabendo disso, desse destaque, a Bíblia diz que esses mesmos presidentes, esses mesmos homens,
que ali compartilhava com Daniel, apesar que Daniel não compartilhava, mas eles compartilhavam a vida política, eles compartilhavam a vida palacianas. Daniel, ele não tinha essa preocupação. O destaque dele era um só. O Deus que eu sirvo é um Deus diferente. Sabe, o destaque, ele causa oposicionismo. Destaque, meu irmão, o seu destaque diante de Deus vai trazer oposições, vai ter levante na igreja. Oh, rebaixando a caia. Quando você se destaca na igreja, oposições se levantam. Pessoas que não querem ver o teu sucesso, pessoas que não querem ver você crescer, pessoas que não querem ver você caminhar, porque você é destaque, sabe? E nesta tarde aqui eu quero aqui deixar esta palavra de Daniel para a tua vida, para que você possa refletir de que forma você está sendo destacado, de que forma o seu destaque está causando impulsionamento, de que forma o seu destaque está causando oposições, de que forma o destaque do meu causou, estranheza, causou inveja. O destaque de Daniel causou, até mesmo a cadeira que ele estava sentado. Aqueles mesmos homens que ali estavam com Daniel. Em outras palavras, as mesmas pessoas que muitas das vezes estão com a gente na igreja, muitas das vezes está do lado, muitas das vezes está num grupo de oração, muitas das vezes está no grupo social da igreja. Essas mesmas pessoas, muitas vezes elas veem o seu destaque, muitas vezes se posicionam contra aquele que Deus tem na tua vida, sabe? O povo de Deus tem que ser um povo diferente, meu irmão. Meu irmão, o povo de Deus tem que ser um povo diferente, tem que ser um povo diferenciado, sabe? Tem que torcer, meu querido, é para a tua igreja crescer. Você tem que torcer, para que o teu pastor tenha sucesso dentro do ministério. Você tem que torcer, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a casa do Senhor possa andar. Quantas pessoas tá torcendo para a igreja fechar? Aquela igreja não, meu irmão, vamos orar para que Deus venha mandar, sabe, pessoas para contribuir no reino de Deus, contribuir na palavra, sabe? E essas mesmas pessoas que ali estavam com Daniel eram os mesmos que se opunham, que se opuseram, sabe? E esses mesmos homens ali fizeram digamos assim, um tratado, né? Fizeram um edital, né? E chegou até o rei inocentemente, sem saber de nada. Aqueles homens dizem: olha, rei, a partir de hoje nós vamos fazer aqui um edito real, segundo os persas e segundo os medos, que ninguém poderá adorar um Deus fora do nosso. Era um edito, meu irmão. Era um editorial, sabe? Digamos assim, era um projeto já arquitetado, sabe? Pessoas arquitetando os projetos satânicos contra a tua vida. Pessoas arquitetando os projetos malignos contra o teu ministério. Mas eu quero aqui deixar uma palavra profética para a tua vida. A palavra de Deus diz que nenhuma espada preparada vai ferir o teu ministério, vai ferir o teu chamado. Nada. No livro de Romanos diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada, meu irmão. Nada vai separar você do amor de Deus. Sabe, que vem os editais,
sabe? Que vem ali, sabe, que vem ao mundo contra você. Mas fica firme, isso não vai te abalar. Essas coisas não podem te abalar. Tá? Então aqueles mesmos homens, eles fizeram ali um edito, né? Ou, em outras palavras ali, eles fizeram ali e pediram para que o rei assinasse, né? E o rei assinou, né? O rei assinou e depois de assinado, aqueles perversos homens, aí ele menciona que Daniel, ele estava orando 3 vezes ao dia. Meu irmão, eu quero aqui, sabe, expressar para você um fato que aconteceu comigo na minha juventude. Eu estava ajudando um pastor, não quero aqui mencionar o nome da igreja, nem quero aqui mencionar o nome desse pastor, mas foi um fato que aconteceu comigo. Eu estava ajudando um pastor numa certa congregação e um belo dia o pastor presidente desse ministério, ele veio para visitar esta igreja. E eu dormia nos fundos da igreja. E eu não tenho o costume de acordar na madrugada para estar orando. E uma bela noite que ele estava orando, esse mesmo pastor presidente do ministério, ele se sentiu incomodado com aquilo. Aí perguntou para o pastor local quem era a minha pessoa. O pastor local falou e parece que ele não gostou que eu orasse ali na noite. No dia seguinte, ao levantar bem de manhã cedo, o pastor local, ele praticamente ele me jogou na rua, né? E ali eu peguei a minha mochila com algumas peças de roupa e saí daquela congregação chorando e falando com Deus que eu não tinha feito nada de errado, somente para orar e com o coração cortado, sem rumo para ir, mas graças a Deus, Deus me deu vitória. Né? Então, essas mesmas pessoas que eles procuravam encontrar ocasião contra Daniel e tudo, eles procuravam achar ocasião na vida política de Daniel, não achavam. Eles procuravam ocasião em sua família, eles não achavam. Eles procuravam ocasião no Deus que ele servia, também não achavam. Então tem pessoas que elas sempre vão procurar ocasiões, sabe? Para te trazer transtorno, para te trazer uma doença mental. Mas quero te dizer aqui nessa tarde, palavra profética para a tua vida. Uma palavra abençoada ao teu coração. Não se detenha, não se detenha, avança. Ei, não fique abalado, não fica abalada. Deixa Deus agir ao teu favor. Deus nessa tarde está agindo em favor de vidas. Deus nessa tarde está assinando editos ao seu favor. Deus nessa tarde, nessa tarde, Deus está levantando um exército de anjos para pelejar ao seu favor. O Senhor nessa tarde está dando ordem ao céu para que a terra te dê a tua vitória. Ei, Deus está dando ordem aos céus. No céu, Deus está dando ordem para a terra entregar a tua vitória. E quando Daniel soube, você acha que quando Daniel soube dessa perseguição, você acha que Daniel foi bater boca? Você acha que Daniel foi reclamar? Você acha que Daniel foi chorar? Não. Muitos, irmão, quando recebe uma notícia de oposição, vai chorar. Ai, vai arrancar o cabelo da cabeça. Quando recebe uma palavra de oposicionismo, fica triste, fica abatido. Daniel, quando soube dessa farsa, porque isso era uma farsa, irmão.
Eles queriam encontrar alguma coisa. E ele só iria encontrar esse algo se fosse no Deus que ele orava. Muitas vezes as pessoas não vão encontrar nada que mancha a tua conduta espiritual. Muitas vezes as pessoas não vão encontrar nada que mancha a tua conduta familiar, meu irmão. Mas você vai encontrar algo naquilo para te acusar. E eles queriam encontrar algo no Deus que Daniel servia. E um belo dia, esses mesmos opositores, né, esses mesmos fascistas, né, esses faccionados, digamos assim, ele sabia, certamente ele conhecia a rotina de Daniel, certamente eles conheciam de tudo sobre Daniel. E aí Daniel estava orando. A Bíblia diz que Daniel estava orando ao lado da janela, de frente a Jerusalém, certamente buscando a Deus, certamente glorificando, exaltando o nome do Senhor pela sabedoria. A Bíblia diz que Daniel ele tinha um espírito de excelência. Meu irmão, só quem tem o espírito de excelência que compreende as oposições, que compreende os levantes. Só quem tem esse espírito de entendimento, o equilíbrio emocional. Muitas vezes nós devemos ter o equilíbrio emocional diante das oposições, diante dos levantes. Nós devemos ter esse equilíbrio emocional. E muitas das vezes não tem esse equilíbrio emocional. Se desespera no primeiro momento de tempestade, já se desespera. No primeiro momento de turbulência, já quer jogar tudo por alto. No primeiro momento de pedradas, já quer correr. Daniel não, ele foi diferente. Quando ele soube, aí que ele foi orar mais. Ele não foi confrontar com seus inimigos. Muitas das vezes as pessoas elas querem confrontar com a carne. Meu irmão, a sua luta não é contra a carne. A sua luta não é com a pessoa, fulano de tal, beltrano, não. A sua luta não é com a pessoa. A sua luta não é com a carne, a sua luta é espiritual. E para isso você tem que ter o espírito de excelência, o espírito de entendimento, o espírito de compreensão. Muitas das vezes, muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não têm empatia, ela não tem o amor de misericórdia, ela não tem o amor do perdão, né? Perdoa. As pessoas, elas não se perdoam mais. Ah, pastor, eu perdoo, mas fulano lá e eu aqui. Isso não é perdão, meu irmão. Perdão é esquecimento. Perdão é jogar no mar do esquecimento. Perdão é passar uma borracha por cima disso. Mas tem pessoas que amam pescar passado, né? Ah, mas no passado você fez isso, olha, até hoje eu nunca esqueci aquilo, minha irmã, apaga, minha irmã, apaga esse passado, apaga esse pecado que destrói a caminhada de você buscar a tua vitória, sabe? Palavra de rejeição na sua vida, seja rejeitado, sabe? Não aceita qualquer tipo de palavras que não são verdades, não aceita qualquer tipo de profecias que às vezes não são verdades, não aceita qualquer tipo de visão que não seja verdade, porque a Bíblia diz bem claro, irmão, que o Senhor, sabe, Ele intercede por nós, né? Ele é misericordioso, Ele é um Deus bom, é um Deus que nos perdoa. E Daniel, ele se comportou desta forma.
ele se comportou com o abraço de Deus na sua busca. E a Bíblia diz que quando aqueles homens apresentaram ali o edital, quando apresentaram ali aquele documento, e eles falaram que Daniel era o homem que não estava respeitando o edital, que não estava respeitando ali aquela lei dos medos e dos persas. A Bíblia diz que o rei, ele se entristeceu. Ele se entristeceu e ele ficou, se entristeceu, ele ficou à noite, à madrugada, em jejum. Ele tentou, até certo ponto, brigar em favor de Daniel. Sabe? Ainda existem pessoas dentro do teu convívio que ainda lutam por você. Ainda existe, meu irmão, minha irmã, pessoas dentro da sua convivência que está lutando por você. Existe um Deus que luta por você. Existe um Deus, aleluia, que continua a lutar ao seu favor. Ele não desiste de você e nunca vai desistir. E esse rei Dário, ele foi um exemplo. A Bíblia diz que ele lutou em favor de Daniel, mas ele não pôde fazer nada. Era um edital, e um edital, depois de assinado, ele não poderia ser voltado atrás, não poderia se revogar. Então, esse homem, ele se entristeceu, né? E mandou buscar Daniel. Mandou buscar Daniel para ser lançado na cova dos leões. Imagina você, o que é uma cova dos leões? Imagina você, o que é uma arena com as covas? O que é uma arena de leões? Imagina você o que são os leões dentro da arena. Quantas vezes você tem lutado dentro de uma arena sozinho? Quantas das vezes você tem lutado sozinho dentro de uma arena com tantos leões, com tantas pessoas que querem te ferir, que querem te machucar, que querem te matar? Mas existe um Deus que vai te livrar dessa situação, meu irmão. Existe um Deus, meu irmão, que vai te livrar desse teu problema. Eu não sei qual o teu problema que você está passando, mas eu quero aqui deixar uma palavra para a tua vida. Deus está dando ordem ao teu favor nessa tarde. Deus está dando ordem ao teu favor no dia de hoje. Deus está visitando causas aí. São causas, sabe? Causa da justiça. Ele é o juiz dos juízes, advogado dos advogados. Ele nunca perdeu uma causa por tu, e não vai ser agora que ele vai perder. Ele diz assim para você: esta peleja não é sua. Ei, esta peleja não é sua. Meu irmão, esta peleja não é sua. Viu, minha irmã? Esta peleja não é sua. A partir de agora, o Deus está no controle da tua peleja. É o Deus que está no controle da tua peleja. Confia nele e ele tudo fará ao seu favor. Para de pelejar com as suas forças. Para de pelejar com a ajuda do homem. Para de pelejar, sabe, com as suas ideologias. Para de pelejar com as suas ideias. Olha, eu quero para te dizer para você. Você tem feito tantos planos. Você mesmo, hein? Tantos planos. E nada deu certo. Nada deu certo. Passa anos, entra anos, planos.
Entra ano, sai ano, planos. Mal acaba o ano, projetos. Eu quero aqui deixar uma palavra para você. Os teus planos não são os planos de Deus. Você sabe por que não dá certo os seus projetos? Porque os seus projetos não é projeto de Deus. O teu projeto tem que estar dentro do projeto de Deus, meu irmão. Né? O Senhor ele é bem claro na palavra que ele atende a oração, mas a tua oração tem que estar dentro do projeto de Deus. Né? Pedi, dá-se-vos-ás. Bate, até abrir. Na hora a porta vai ser aberta. Quando o projeto de Deus se apresentar assim pelos anjos, diga-se agora, abra a porta para minha filha. Abra a porta para os meus filhos, para meu servo, para minha serva. Deus está sacudindo o teu plano, o teu projeto, porque está no coração de Deus. Hoje o teu plano, o teu projeto está tomando forma de milagre. Forma de milagre. Você que crê, dá um glória a Deus onde você está. Você que crê, dá um glória, estremeça o chão onde você está. Então aquele rei, ele se penalizou com Daniel, meu. Teve pena, lutou com Daniel, tem pessoas do lado que estão lutando a teu favor. A sua esposa está lutando por você, por esse esposo. Essa mãe que está lutando pelo filho, ela não desiste de lutar pelo filho. O seu pastor, ele luta por você, ele não desiste de você. Esse rei, ele lutou em favor, ele não desistiu. Porque ele sabia o Deus que Daniel servia. Você sabe por que você, marido, não está na lona? Você sabe por que você, marido, ainda não está na miséria? Por causa da oração da sua esposa. Joelhos calejados, orando por você. Sabe, filho, você que está na droga, que nada aconteceu com você, sabe por quê? Porque o joelho de uma mãe está pelejando a teu favor. Sabe, você da igreja, você que é membro, você que é líder, o pastor ele não desiste de você. Pastor nenhum desiste da ovelha. Pode estar capenga, caindo, balanceando, ele não desiste. Às vezes o pastor ele chora sozinho, o pastor ele tem dor, o pastor tem sofrimento, o pastor tem emoções. E às vezes eu vejo assim que não chega nenhuma ovelha para perguntar como é que está teu pastor. Ô meu pastor, como é que o senhor está? Muitas vezes o pastor está precisando de alguma coisa, mas ele está ali quietinho. Meu irmão, minha irmã, chega para o teu pastor, abraça ele. Abraça a causa do teu pastor. Quero colocar a Dária aqui como um pastor, né? Ele não era pastor, mas eu quero colocar nessa situação aqui, porque ele ajudou Daniel. A Bíblia diz que ele até jejuou. Ele entrou dentro do seu quarto, dentro do seu palácio, ele não queria ouvir ninguém, ele não queria ouvir música, ele não queria festa, ele não queria visita palaciana, ele não queria comida, não queria bebida, ele não queria nada. E a Bíblia que diz que até o rei jejuou, lá no capítulo 18, Daniel 6, capítulo 18, que até o rei jejuou em favor de Daniel. E nessa altura do campeonato, Daniel já estava na copa. Agora, imagina você, né? Você que está aí, um filho na cadeia,
com filho né, preso, você que está aí com um parente enfermo, na UTI, você que está aí com um filho, uma filha problemática. Agora imagine você como é que está o coração dessa pessoa que te ama. Tá? O coração dessa pessoa que te ama só passa coisas que não são boas na cabeça da pessoa. Será que amanhã o meu filho vai estar vivo? Será que amanhã minha filha ela vai voltar para casa? Será que amanhã esse filho meu vai largar as drogas e vai seguir no caminho de vitória diferente? O coração de mãe, isso. Isso era o coração de Dário, né? Será que Daniel está vivo? Quero aqui falar para você, sabe por que os leões não devoraram Daniel? Simples, não. Porque Daniel, ele cheirava o poder de Deus. Daniel não tinha cheiro de carne. Ei, crente, você não tem que ter cheiro de carne. Você tem que ter cheiro de unção. Você tem que ter cheiro da glória. Você tem que ter cheiro da presença de Deus. Quem tem cheiro da presença de Deus, leões não se aproximam. Quem tem cheiro de Deus, o inferno não se aproxima. Quem tem cheiro de Deus, a oposição não se aproxima. Eu fico assim imaginando, Daniel, aí soltaram lá Daniel na arena lá, né, no meio da noite ali, e as pessoas certamente amanhã vamos só escolher os ossos. Eu fico assim imaginando, querido, sabe? Eu fico imaginando, o primeiro leão veio, olhou para Daniel e certamente deve ter pensado assim, esse é crente. E o segundo leão olhou, cheirou Daniel, esse lê Bíblia. Esse lê Bíblia. Veio o terceiro leão e olhou e pensou, esse ora três vezes ao dia, não posso tocar nele não. Crente tem que ter cheiro de glória. Crente tem que ter cheiro de unção. Aleluia, alabacai. Qual tem sido o teu cheiro? Cheiro de busca? Cheiro de unção? Qual tem sido o teu cheiro no teu ambiente? Daniel tinha um cheiro diferente. Cheirava óleo, né? Cheirava óleo ungido. Cheirava a água. Aleluia. Qual tem sido o teu cheiro? Aí a Bíblia diz, mais lá na frente, que Daniel, eu fico se observando que Daniel deve ter brincado com os leões, né? Deitado ali aquelas barbatanas do leão ali, e certamente conversando com o leão e dizendo assim, amigo, eu tenho um cheiro de unção, eu tenho um cheiro de Bíblia, eu tenho um cheiro de fidelidade, eu tenho um cheiro de comportamento, eu tenho um cheiro de pensamentos, porque o apóstolo Paulo ele dizia que os meus pensamentos não são mais os meus pensamentos, mas sim os pensamentos de Cristo. Nós não devemos pensar, irmão, sabe, como o mundo pensa. Devemos pensar como Cristo pensa. Justamente Daniel conversando ali com o leão, leão falando, tu orava 3 vezes ao dia, né? Manhã, de tarde, de noite. Cheiro de busca.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Aleluia. É o momento, irmão, é esse. A porta da graça é essa. É o momento de nós buscarmos o Senhor. É o momento de nós expressarmos a nossa fé na busca com o Senhor. Graças a Deus nós vivemos num país, sabe, que nós temos total liberdade para pregar o Evangelho, para orarmos, para andar com a Bíblia. Graças a Deus nós vivemos num país onde nós temos a nossa liberdade religiosa respeitada. Devemos também respeitar a fé do próximo, respeitar a religião do próximo. Devemos respeitar a fé de cada um. Como eu quero ganhar alguém se eu não respeito? Se eu não respeito a fé do próximo, ele tem que ver em mim um cheiro de transformação. As pessoas têm que ver em mim um cheiro de mudança. Se eu não tiver cheiro de mudança, eu não posso mudar o meu vizinho. Se eu não tiver um cheiro de mudança, eu não posso mudar o meu funcionário. Se eu não tiver um cheiro de mudança, eu não posso mudar o meu patrão. Se eu não tiver um cheiro de um comportamento, eu não posso mudar uma liderança. E Daniel, ele tinha esse cheiro, né? O cheiro do poder de Deus, o cheiro do Espírito de Deus, o Espírito de excelência, o Espírito de busca. E aqueles homens certamente conheciam quem era Daniel. E aí, você no seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente? Você no seu ambiente de trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão? Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o teu cheiro dentro deste ambiente? O teu cheiro, meu irmão, o teu cheiro, minha irmã, tem que contagiar a tua empresa. Muitas das vezes é um crente que não dá testemunho. Olha lá, ó. Eu que vou ser crente igual que nunca. Agora, seja agora um crente pautado no seu comportamento, nas suas vestes. A mulher diferenciada dentro do ambiente conquista é outra. Um homem diferenciado como cristão, o ambiente é outro. Qual tem sido o teu cheiro? Hein? Pastor, estou na cova. É isso mesmo, está na cova, está na arena, tem que ter cheiro. No dia seguinte, o rei Dário levanta, eu acredito que ele nem escovou os dentes, nem lavou os olhos, ele está acordado atordoado e chegou lá na arena, na cova, e ele disse: Daniel! Só que antes de Daniel ser lançado na cova, o rei Dário disse assim: olha, tudo bem, Daniel, vai para a arena, vai para a cova, porque eu sei, o Deus que tu serve, ele vai te livrar. Sabe aquela palavra de uma mãe que ora pelo filho? Eu sei, o Deus que eu sirvo vai livrar o meu filho das drogas. Aquela esposa, né? Que quer ver o marido salvo, ela diz assim: eu sei, o Deus que eu sirvo, ainda vou ver o meu esposo glorificando o nome do Senhor. Aleluia, rabacam, parabaxaia. Você sabe o Deus que tu serve, o que ele é capaz de fazer coisas grandes. O rei Dário, ele falou: ó, Daniel, vai lá,
porque eu sei que o Deus que você busca continuamente vai te livrar dessa. Eu acho que Daniel, ele interpelou assim, evidentemente, que se eu creio. Daniel, ele não temeu, irmão, a cova, ele não temeu a arena, ele não temeu porque ele sabia o Deus que ele servia. Sabe, o pastor ora, né? É todo cheio do pastor, aí vê a igreja dele cheia, né, irmão? Com qualidade. Chegar aqui bem pertinho para te falar, meu pastor, pregue a salvação, pregue a libertação e pregue a cura. Sabe? Há muitas pregações, são lindas, maravilhosas, pregações teológicas, históricas, contemporâneas, muitas pregações são maravilhosas. Mas não é tão difícil, porque nós queremos colocar a dificuldade na palavra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Ainda vai ser batizado. Tão simples o evangelho. Jesus salva, liberta e cura. Simplificado. O meu pastor, você que está me ouvindo aí, passa a ter essa rotina de palavra de salvação dentro da sua igreja. Palavra de libertação, palavra de cura. Não se preocupa com nada, meu pastor. Se a obra foi ele, se a obra que foi ele que lhe deu, ele vai cuidar para você. A obra que Deus te deu, ele cuida. Para com essa coisa de pedição. Para com essa coisa de, sabe, tanto, sabe, tenha cheiro da palavra, tenha cheiro de unção. Aí você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua igreja. Sabe que o que precisa nas igrejas hoje, irmão, é as pessoas sentirem a presença. Elas entrarem vazia e sair cheia. E no outro dia voltar mais cheia. E mais cheia. Quanto mais cheia vai encher. E aí, de manhã cedo, o rei chega e diz: ô Daniel, filho do Deus vivo, tu estás ainda aí? Daniel, ó rei, como vive o meu Deus, estou aqui. Eu fico assim imaginando, esse rei, ele certamente ele diz assim, então Daniel falou ao rei, ó rei vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Eu costumo dizer que quando você está no trilho de Deus, quando você está caminhando dentro da vontade de Deus, quando você está dentro do propósito de Deus, meu irmão, tudo que você pedir, Deus vai fazer.
A prova está aqui, ó. No versículo 6, Daniel 6, versículo 22, diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido deleito algum. Ou seja, Daniel estava de boa com o Senhor. O currículo de Deus no céu, ó, excelente. O currículo de Daniel perante o rei, ó, e perante o rei, bacana. Então, ele não tinha nenhuma mancha. E por que não Deus nos livrar? Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar no dia de hoje, para que nós possamos ser livres do inimigo, para que nós possamos ser livres da doença, das enfermidades. Eu quero aqui poucas palavras profetizar para a tua vida. Assim como Deus livrou Daniel, hoje Ele está te livrando. Hoje Ele está te livrando da pobreza, hoje Deus está te livrando da miséria, hoje Deus está te livrando, sabe, do desemprego, da doença. Hoje Ele está te livrando hoje. Eu quero aqui, como ministro da palavra do Senhor, que muitos têm se levantado contra a tua vida. Mas esses mesmos que são levantados, que levantaram contra você, o Deus de justiça vai fazer justiça. Aqueles que se levantam, não levantam contra você, levantam contra o Deus que há em você. E ai daqueles que tocam nos meus pequeninos, né? Diz o Senhor, ai daqueles que tocam nos meus pequeninos. Você é um pequenino de Deus. Não toque em quem Deus ama. Não toca na noiva de Cristo. Não toca naquilo que Deus tem. E nesse dia de hoje, querido, que aqueles que tentaram te conduzir para uma falência, aqueles que tentaram te conduzir para uma doença, aqueles que tentaram te conduzir com a mente má, aqueles que tentam te conduzir para o pecado, mas você tem que sair disso. Que Deus possa, nesse dia de hoje, ter a misericórdia e o amor sobre a tua vida. Não se preocupa com o seu filho, não se preocupa com a sua filha, não se preocupa com a sua esposa, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu emprego. Deus tudo vai estar colocando em ordem a partir do dia de hoje na tua vida. Eu quero declarar no dia de hoje a tua vitória. Que a glória de Deus desça sobre a tua vida. Eu quero aqui nesse momento, eu quero estar encerrando essa pequena palavra profética e que você possa tomar posse da tua vitória. Eu quero profetizar na tua vida que no dia de hoje tu vai passar a ter cheiro do poder de Deus na tua vida. Você vai ter cheiro de Bíblia, você vai ter cheiro de unção, você vai ter cheiro da glória de Deus. Eu quero aqui, como ministro de Deus, te abençoar. Eu quero estar orando com você, com esse copo de água. Você que está aí do outro lado, pega um copo com água. Eu vou estar orando nesse momento para você. E você vai tomar desta água. Essa água irá passear dentro do seu corpo. Onde houver uma enfermidade, vai sair.
Onde houver uma luta, ele vai sair, não pela água, mas pelo poder da oração. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero aqui estar abençoando e consagrando, Pai, este copo com água, Pai. Juntamente, Pai, com dessa pessoa, Pai, que está aí do outro lado, Senhor. Pai, que essa pessoa, a partir de agora, meu Deus, ela venha ter cheiro do poder de Deus na vida dela. Que a transformação de Deus, meu Pai, venha sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, Senhor. E nesta tarde, Deus, como ministro da Tua Palavra, eu, pastor Ferreira, eu abençoo todos aqueles que, ao assistir esse vídeo, meu Pai, sejam impactados pela Tua Palavra, meu Deus. E assim eu quero te agradecer para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Querido, quero aqui agradecer pela atenção, que você possa, no dia de hoje, e as bênçãos do Senhor possam te acompanhar ricamente. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.